é essa verdade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes pensamos que conhecemos a verdade e não sabemos como ela é. Geralmente, as pessoas, os sábios, dizem que não há verdade absoluta, que não existe uma verdade absoluta. Mas se isso é real, então o que existe é mais mentira, porque a verdade para um não é verdade para outro. Isso não é a realidade. A realidade é que há fatos reais, há comprovações reais, há o fiel da balança que vai comprovar o que é certo e o que é errado. É como uma constituição do país mostra o que está certo e o que está errado dentro de um país. A lei civil, o Código Civil, ele mostra o que está certo e o que está errado dentro de uma sociedade. O Código Tributário, ele diz o que está certo e o que está errado em tributo, em impostos. Então, a palavra de Deus também diz o que é certo e o que é errado no sentido religioso. E é dessa forma que eu quero mostrar para vocês que muitas pessoas estão enganadas pensando que estão certas. Então eu quero ler com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, e eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu. Veja, a palavra de Deus diz que Deus é a verdade. E isso muitas vezes nós não entendemos, porque eu aprendi que a verdade só veio através de Jesus, quando Jesus veio. Mas antes de Jesus vir, aqui estava a palavra de Deus nesta terra. Ainda que Jesus é o verbo de Deus que se fez vivo e se tornou realidade entre nós, trazendo-nos uma nova aliança, antes dessa nova aliança ser estabelecida, o Deus verdadeiro já estava em plena atividade, agindo a favor do seu povo. E você vai encontrar a palavra de Deus como verdade. Você vai encontrar o Espírito de Deus como verdade. Você encontra o próprio Jesus como a própria verdade. Mas veja, Deus é a verdade. E tudo que vem de Deus é verdadeiro. Deus não mente. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós lemos na palavra de Deus, no livro de Romanos, ele fala: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então Deus é verdadeiro, Deus ele não mente, e a palavra dele diz que ele nos deu algumas verdades que nós precisamos entender a verdade de Deus. Quando nós lemos o Salmo 119, que eu convido a você a ir lá neste Salmo junto comigo, Salmo 119, o versículo é o versículo 151. Diz assim: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Os mandamentos de Deus são a verdade. Lembre-se, os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Então Deus deu a verdade para o seu povo. Por isso, Jesus Cristo veio exatamente para andar
nessa verdade, porque a palavra de Deus diz que ele é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Então, quando nós lemos o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, e eu convido a você, aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, e ele então nos diz exatamente assim: não cuideis que vim destruir a lei. Jesus falando isso, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Note, Jesus não veio abolir o que Deus estabeleceu, porque seria até uma afronta ao Todo-Poderoso, ao próprio Pai. Ele veio respeitar o que o Pai estabeleceu para que ele assim o fizesse na terra. E eu provo isso para vocês no livro de João, capítulo 12, e eu convido a você aí comigo no livro de João. O capítulo é o capítulo 12. O versículo é o versículo 49 e 50. Então Jesus diz assim, João capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, Jesus está dizendo isso, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Então ele diz, versículo 50, e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então Jesus disse que ele veio com o mandamento do Pai. O Pai deu um mandamento para que ele assim ensinasse ao povo que assim viesse a ouvi-lo. Por isso é que ele está dizendo que meu Pai que me enviou me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Quando nós lemos no próprio livro de João, capítulo 7, versículo 16, você vai ler comigo. E diz assim, João, capítulo 7, versículo 16. E Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então Jesus está dizendo que ele nunca falou de si mesmo. Tudo o que ele disse como o Pai lhe deu mandamento. E confirmando isso, o livro de João, capítulo 8, vai falar de novo. João, capítulo 8, versículo 55. E eu convido a você a analisar comigo. João, capítulo 8, versículo 55. Que diz exatamente assim: vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Note, Jesus está dizendo que há pessoas que diz que conhece a Deus, mas na realidade não o conhece. E aí ele está dizendo, olha, se eu disser que eu não conheço o meu Pai, eu serei como vós, mentiroso, mas eu conheço porque eu guardo a sua palavra. O que que Jesus quis dizer com isso? Guardo a sua palavra. Iremos entender no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Eu te convido a ir junto comigo, 1 João, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, que diz exatamente assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos o seu mandamento. Então vocês vejam, tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos. E a Bíblia diz, é nisto
que sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Querido, mediante esta palavra, muitas pessoas estão totalmente distantes de Deus, porque a maioria não conhece, não quer e não guarda os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz, aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, não sou eu que estou afirmando isso, a palavra de Deus está dizendo, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, querido, por isso Jesus falou lá que seria mentiroso como vós. Por quê? Porque eles diziam uma coisa, mas não guardavam a palavra como o próprio Jesus aguardou. Então eu digo para os irmãos, conheça a verdade. Digo para você que está me ouvindo, conheça a verdade. Há uma verdade a ser conhecida e esta verdade está na palavra de Deus. Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. É o Filho de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que nos ensinaria toda a verdade. Os mandamentos de Deus é a verdade. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração. Amém.